Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Ana. E aqui é a D do podcast Amiga, deixa eu te contar. E o episódio de hoje é o Amiga Deixa eu te contar, eu tô namorando. E pra começar esse episódio, eu gostaria de começar perguntando pra você, Dani, quais Hum, características que você acha importante nessa etapa do namoro, assim? ai, legal. É, então, a gente até tava comentando assim que poderia ter uma temporada inteira só sobre namoro, tem é, diferentes visões, diferentes coisas que a gente vê dentro dessa área, assim. Mas eu acho que assim, como a gente tá começando, eu colocaria desses vários aspectos focar em dois e um que é surpresa, tá? Uhum. Um que eu não quero te falar assim direto, mas eu acho que os dois principais, assim, é isso da amizade e do discernimento. Então, um pouco assim, se o namoro é uma fase que eu vou viver e depois dela, né? A princípio vem ou termina ou vai para um noivado e depois para um casamento. Então, é um momento que eu vou discernir qual desses dois caminhos que aquele namoro vai levar, né? Uhum. E ao mesmo tempo, eu acho que é uma época muito propícia para criar essa amizade, assim. E aí, até nesse aspecto, assim, já entrando nisso da amizade, eu queria ver você que namora, então tem que ser para você essa pergunta. Que você acha como que você acha que entra esse papel da amizade no relacionamento, assim? Eu acredito que a amizade é uma das bases assim mais fundamentais do namoro. Por quê? Porque quando a gente tem um amigo, digamos, ou uma amiga, enfim, nesse sentido, mas principalmente a Uhum, amizade dentro do namoro, é quando a gente pode confiar naquela pessoa, a gente vai construindo uma amizade, a gente vai conseguindo ser vulnerável com aquela pessoa, porque quando você conhece uma pessoa e você não tem intimidade nenhuma com aquela pessoa, você não vai construindo uma amizade onde vocês vão conversando sobre, tipo, os mais diversos assuntos, sobre as coisas da sua vida, porque namoro é meio que isso, assim, né? Você vai criando essa amizade. E daí você vai construindo, e daí você vai vendo que vocês vão construindo algo que é forte, assim, sabe? Que vocês podem confiar no outro, que vocês podem estar ali se abrindo e sendo vulnerável nesse sentido, assim. Então, uhum. acredito que a amizade é importante nesse sentido, pra gente estar criando esse alicerce muito forte, assim. E eu tava lendo um livro esses dias que eu tava comentando com a Dani, que eu até mandei uns prints pra ela de umas páginas, assim. E esse autor, que é o Jason Everett, ele fala exatamente isso, que para um edifício grande e duradouro, ele precisa de alicerces muito fortes. E ele fala que é indispensável a amizade para um relacionamento. E ele até Uhum. cita alguns pontos, enfim, que depois a dele pode comentar, mas em questão da amizade, assim, porque é nisso que vocês vão compartilhando valores em comum, objetivos, que vocês vão compartilhando suas inseguranças, as suas é, aflições, enfim, durante esse tempo. E é nisso que a amizade vai crescendo, assim. Total. Eu acho que um aspecto é bem simplista, assim, né, comparado com isso, mas que eu sempre achei interessante é que você tá vivendo um relacionamento, você vai passar por muita coisa com aquela pessoa, né? Vamos supor que vai casar com aquela pessoa, você vai passar por muita coisa Uhum, durante esse tempo todo, assim, né? Então, sei lá, é, o primeiro filho, os desafios do primeiro filho. Aí depois, sei lá, vocês têm mais filhos, desafios de muitos filhos, enfim, né? Quem uhum, tem sabe muito mais do que eu. Mas vocês vão passar por muita coisa, acho que nesse relacionamento. E eu acho que tem um certo aspecto de que, às vezes, aquela pessoa, assim, você tá no meio de várias coisas, a gente tava falando, né, TPM, tá com várias coisas estão acontecendo, e uhum, aquela pessoa, ela só, assim, você olha, às vezes, ela te irrita um pouco mais, e se você não tem a amizade, eu acho que é muito mais fácil você perder o sustento, assim. É como se a uhum, amizade ela é aquela base, porque ela é aquilo que vai ser constante. Por mais uhum, que ela pode ter momentos que ela cresce, momentos até mesmo que ela dá uns passos para trás, assim, uhum, né? Mas que daí retoma com mais força, enfim. Ela é o sustento, é o que vai te ajudar nesses momentos. Às vezes até a gente fala que o relacionamento, depois de um tempo, assim, tem até uns meses lá que costumam falar, não sei se é 18, enfim, uhum. que passa essa paixão inicial, assim, né? E bom, se você não tem amizade para sustentar diante disso, às vezes o relacionamento começa a se quebrar, assim. Uhum. Por quê? Porque a paixão não é o que vai sustentar o relacionamento, assim. Ela vem e, né, se Deus quiser, ela vem
e vai crescendo, né? Que é aquilo que a gente já conversou em outros momentos. Mas eu acho que esse aspecto, assim, da amizade como sustento, como base, é o que faz o relacionamento, traz como se fosse a força do relacionamento, Uhum. assim. Até porque a amizade, ela exige essa confiança, esse respeito, essa compreensão. E é justamente, exatamente o que você falou, nesses momentos de desafio, de, sei lá, muitos filhos, de correria do dia a dia, enfim, depois no casamento, óbvio, né? A gente vai precisar dessa amizade muito forte. Então, o namoro é justamente o tempo pra isso, assim, né? Pra estar construindo essa Sim, amizade e anterior ao namoro também ter essa amizade já fortalecida. Mas isso a gente entra em sim. outro ponto. E aí eu até gostaria de já entrar agora nisso, e tem muitas pessoas que podem até falar, né, e pensar, nossa, mas eu posso construir essa amizade durante o namoro, né? Por que que é tão importante, a gente fala, né, nesse sentido, a Denise é a maior propagadora dessa ideia, de que precisa ter uma amizade antes do namoro. E por que que é tão importante cultivar essa amizade antes de iniciar esse namoro? Por que que você fala e você sempre bate nessa tecla, assim? Eu acho que assim, então, primeiro que eu não acho que seja impossível você construir durante. Uhum. Sim. É, e eu acho que tem muitos casos que as pessoas construíram durante. Mas eu acho que dificulta em certos aspectos. Uhum. Você construir. E vão ter pessoas que conseguem e tudo. Sim. Mas eu acho que isso é algo mais pessoal, assim, que eu acredito que é mais difícil você deixar para construir só durante. É claro que durante o relacionamento você vai continuar construindo essa amizade. Mas você começar a construir antes, naquela fase de tô conhecendo essa pessoa e tudo, eu acho que ajuda. Então não Uhum. é nem que seja impossível, que tudo, mas eu acho que ajuda muito mais, porque quando você começa a namorar, você já vai ter os desafios do próprio namoro, assim, sabe? E é uma fase que eu acho que ela vai ter outros aspectos para além da amizade, assim, que se você não focou nisso antes, às vezes você nem vai perceber que você precisa focar nisso. Porque você tá pensando em introduzir para a família de um, pensando em introduzir, ai não, os amigos eu quero que conheçam. Então, você tá pensando em tantas outras coisas que aquele aspecto que é essencial, que é a base do relacionamento, ele pega segundo plano. Uhum. Então, enfim, essa é a minha visão, assim, eu acho que não é que seja impossível, não é que eu acho que ninguém nunca fez dessa forma, mas pessoalmente eu acho que ajuda muito se você já foca nisso antes. Uhum. E aí você chega para aquela fase de vou introduzir aqui para minha família, vou introduzir para os meus amigos, tudo com uma base, com não, eu tô introduzindo aqui meu amigo também. Não tô Uhum. só introduzindo meu amigo também, sabe? Você muda esse olhar, assim. Eu acho que até o próprio carinho muda nesse aspecto. O Uhum. que que você acha? Eu acho que é muito isso, assim. E como você falou, eu acho muito importante a gente frisar que não é impossível, né? Eu conheço várias pessoas que fizeram um caminho, esse outro caminho, assim, de tá, a gente não construiu, a gente. Porque é meio que talvez mais comum hoje em dia, né? A gente, sei lá, uma pessoa conhece a outra, já vai pra essa parte, e daí Sim. já começa a namorar, enfim, às vezes não vê que é necessário. Às vezes as pessoas realmente não sabem, né, que é importante cultivar essa amizade. E daí depois elas falam que Uhum. fica um pouco mais difícil mesmo, mas que não é algo impossível. Mas que daí tem outras demandas do namoro, enfim, como você mesmo citou, essa questão da família, dos amigos, e a própria dinâmica mesmo do namoro, né? Que a gente passa por coisas dentro do relacionamento que às vezes acaba um pouco dificultando. Mas não acredito que seja algo impossível, mas que realmente, se for cultivado antes do namoro, eu acredito que seja mais proveitoso mesmo. Sim. Eu acho que um segundo aspecto, um segundo desafio, eu até quero te contar uma história sobre isso. É, assim, bom, tá bom, então eu vou viver essa amizade aqui, eu vou ver esse relacionamento, eu vou amar essa pessoa e tudo. E como que eu vou discernir no meio disso? Porque a gente falou, né? Ou você vai pra um caminho ou você vai pro outro, assim, né? Uhum. E como que eu vou discernir no meio disso? E eu lembro uma vez que eu tava fazendo um curso, muito bom, inclusive, e um dos participantes ele tinha mandado no grupo ali de todos os participantes uma questão, assim, tudo. E algumas pessoas foram interagindo. E eu acho que foi em uma das reuniões eu comentei um negócio, daí ele veio me perguntar depois. Ah, o que você quis dizer com aquilo? Queria entender um pouco mais. E aí, papo vai, papo vem, a gente chegou exatamente nesse assunto, assim, né?
Ele me perguntou assim, e eu achei uma pergunta muito boa, ele me perguntou assim, como? Como que eu consigo amar alguém e discernir ao mesmo tempo? E aquilo, inicialmente, eu fiquei, nossa, meio intrigada, assim, né? Como que você responde uma pergunta assim, bem direta, bem na lata e tudo? Eu até queria achar a minha resposta aqui, hoje eu acho que eu mudaria algumas coisas, mas queria achar a resposta, mas eu esqueci de separar, então tô sem. Mas eu lembro partes, assim, da resposta. E eu acho que hoje uma coisa que eu penso é que essas coisas não são nem um pouco opostas. Uhum. Porque é através do amor bem ordenado que eu vou discernindo. Uhum. Então, eu vou sempre estar pensando, bom, vou estar pensando no outro, né? E eu gosto de fazer esse parênteses, eu acho que vou fazer umas 1000 vezes só nesse podcast, assim, né? Que a gente tá falando de relacionamentos que não são relacionamentos tóxicos. Uhum. Por quê? Porque quando a gente tá falando de relacionamentos tóxicos, encerra o podcast em 5 minutos, que é em 3 segundos, que é tchau, vai embora, acabou, entendeu? Uhum. É brincadeira. Óbvio que tem ali um outro mar para se aventurar, mas não é disso que a gente tá falando aqui. Então, assim, às vezes, a primeira. Esse é um parênteses, um detour total, que é eu consigo discernir se meu relacionamento é tóxico. Se não, essas coisas tem que tomar muito, muito cuidado, porque se for, não cabe essas coisas. Uhum. Mas enfim, voltando à minha historinha. Então ele perguntou isso. E aí eu comecei a pensar naquilo e tudo, e daí eu respondi justamente, falei assim, olha, eu acho que assim, o ponto de discernimento primeiro é, bom, o que é assim inegociável para mim? Assim, é inegociável mesmo. Por exemplo, uma coisa que é inegociável para mim, o valor da vida. É inegociável para mim. Que todo ser humano é digno, que tem valor a vida de todo ser humano, é inegociável. Se eu tô diante de uma pessoa que não concorda com o inegociável meu, eu, eu não consigo nem continuar aquilo, no sentido de não vai dar certo. Uhum. Claro que não vai dar certo, assim. Então, acho que assim, na etapa anterior, o discernimento ele vem muito desses inegociáveis, quando eu tô conhecendo a pessoa. E no relacionamento, através do próprio amor, eu vou discernindo. Uhum. E vendo as minhas capacidades e as capacidades do outro, assim, né? Então, bom, tem coisas que são muito importantes para essa pessoa e tudo. Eu consigo amar essa pessoa dessa forma? Então, eu acho que o discernimento e eles não são opostos nesse sentido, Uhum. assim. Eu queria achar minha resposta, ela estava muito mais clara, porque eu tive que digitar. Aham. Mas, enfim, traz aí um aspecto a se pensar, assim, que não é uma coisa um ou outro, eu tenho que escolher qual que eu vou fazer, Uhum. sabe? É, são os dois juntos. E no namoro é muito isso, né? Você vai discernindo tudo isso com muito amor ali. Até porque, enfim, você tá com a pessoa, então você, digamos, ama ela. É, igual a gente tava falando sobre relacionamentos saudáveis aqui, então a gente pressupõe disso, que você é uma pessoa, e você vai discernindo junto com isso, assim. E uma das perguntas que eu faria, assim, para as pessoas, para a pessoa que tá discernindo, faria para ela mesma, assim, em relação a isso, assim, de discernimento, que eu já falei para a Denise, é uma pergunta muito prática, assim, tá? A Denise falou uma coisa muito bonita e tudo, eu vou trazer algo bem prático, que é Ótimo. sobre essas questões de tipo, ai, tá, essa pessoa, eu tô pensando em casar e tudo, o defeito que eu vejo que, tipo, mais me incomoda nela, se ela não mudasse isso, eu continuaria ainda amando ela, eu conseguiria viver com esse defeito pro resto da minha Uhum, vida, assim, eu acho que isso é algo muito prático da gente pensar nesse sentido, porque realmente, você não pode sim. casar com uma pessoa achando que ela vai mudar aquilo. Você não pode querer casar com uma pessoa e falar, ai, nossa, esse defeito dela, por exemplo, sei lá, ela é, não sei, mal-humorada de manhã. E pra uma pessoa, a outra é muito bem-humorada. E pra ela pesa muito isso, que de manhã a outra acorda mal-humorada. Então, eu Uhum, conseguiria viver com isso pra sempre, tipo, todo dia ele acordando mal-humorado, tipo, isso pra mim pesaria muito, entendeu? Porque são coisas muito particulares quando a gente vai discernir essas coisas, assim, dentro do namoro, assim. Até porque já passou por um certo sim. crivo antes de alguns critérios que você tinha pra conhecer alguém. Então, no namoro, às vezes, você vai discernir essas outras coisas, assim, que são muito particulares de cada um, né? Então, eu Sim. diria isso com muito amor. Você vai discernir tudo isso, porque você ama essa pessoa, então acaba que talvez fique um pouco mais fácil, mais difícil para outras pessoas. Mas alguma pergunta prática para isso que a Denise disse, né? Eu falaria isso, assim. Tem até aquela frase, você me lembrou dessa frase que eu já escutei muitas pessoas diferentes falarem. Uhum. É,
mas que assim, a mulher, ela casa com o homem, esperando que ele mude, e o homem casa com a mulher, Uhum. esperando que ela Ela nunca nunca mude. mude. Aham. Resultado, a mulher muda e o homem não. Não. Aham. Eu sempre achei isso muito engraçado. E Aham. assim, tem um quesinho ali de verdade mesmo. Aham. A gente espera muito que a pessoa mude, né? A gente tem esse olhar. Então, realmente, Exato. essa pergunta que você falou é muito boa. E eu acho que um último aspecto, assim, dentro disso, e eu quero ver o que você acha disso também, dentro do discernimento, que eu vi, e de novo, aqui só se aplica para relacionamentos saudáveis. E Uhum. entra tudo aquilo que eu falei antes. Se você não sabe ainda se o relacionamento é saudável ou não, primeiro vai ver Vê se é ou isso. não, É. depois volta. Mas, é, mas que é o seguinte, que eu vi tem um podcaster, não sei se fala podcaster, fala, Eu não desculpa. sei. Enfim, o nome dele é Jay Shetty, Jay, alguma coisa assim. Eu pego várias coisinhas dele que eu gosto muito. Que ele fala assim, né? Ninguém vai te amar exatamente como você quer. Uhum. Isso não significa, né? Eu preciso falar tudo que isso não significa. Isso não significa que a pessoa não vai te amar bem, que essa pessoa não vai te amar muito, mas exatamente do jeito que você quer, realmente. Porque assim, às vezes eu quero uma coisa e não vai ser aquela forma do outro demonstrar, né? Então ele dá Uhum. um exemplo para pessoas casadas, né? Ele fala assim: você tá lá casada com seu marido, e aí ele, bom, acordou cedo, fez um café. Aqui as casadas já vão ficar assim, ó, isso aí tá idealizando, né? Mas tudo bem. É o exemplo que ele deu. Eu vou usar o exemplo que ele deu. Ele acorda, faz o café, sai, enche, ou sei lá, o tanque do carro e tudo, volta, e aí ele chega em casa e você vira e fala assim: você não tirou o lixo. Então, assim, era essa forma, era essa coisa que você queria, ser amada naquilo. Mas no momento que você fala, você não tá reconhecendo todo o resto ali que a pessoa fez, né? E eu achei isso interessante, uma reflexão interessante para isso do discernimento. Porque eu acho, não sei se você concorda, mas eu acho que assim, quando você tá discernindo, se é aquela pessoa, não, você não tá discernindo, essa pessoa vai me amar exatamente como eu quero ser amada, da forma perfeita em todos os aspectos. Não. Você tá discernindo outra coisa. Você tá discernindo, bom, o que a gente vai construir juntos? Uhum. Não é para saciar o meu anseio de ser amada. Não, mas Uhum. é para fora, vamos construir algo juntos. É óbvio que a pessoa tem que te amar muito bem, mas ainda assim não vai ser exatamente como você quer, assim, Uhum. nesse aspecto. Eu achei isso interessante. Você acha que é válido? Muito válido. Até porque isso acho que é uma idealização, assim, do outro, né? Nesse sentido, assim. E a gente não tem controle sobre a forma como o outro vai amar, como o outro vai estar ali, digamos, amando a gente nesses sentidos, assim. Às vezes a gente quer que o outro faça alguma coisa, mas ele Uhum. não vai fazer. E, enfim, a gente tem que se conformar, assim. Óbvio que ele vai estar te chamando bem, deixando muito claro, assim. Ele vai estar te chamando muito, mas tem algumas coisas que ele não vai fazer porque, enfim, ele não acha tão importante, ou às vezes porque ele não sabe. E tá tudo bem, sabe? Assim, ele não vai te amar como você deseja, como você quer, assim. Não vai saciar, né, isso no fim. Uhum. Agora vem a hora da surpresinha. Vou até falar, olha, gente, eu vi isso aqui faz tanto tempo, né? Eu vi isso aqui realmente faz muito Uhum. tempo. E eu tô, tipo, desde o dia que eu vi, Noca, eu quero muito gravar esse episódio, porque eu quero ler esse poema pra você, enfim. É um poema que eu peguei aqui em inglês, mas eu já traduzi para ser Boa! rápida, que chama Tijolos de Nós. Depois eu vou trazer a reflexão dele. Uhum. Mas diz assim: você traz um tijolo, eu trago também. Cada um moldado pelos ventos que vêm. Alguns são lisos, outros gastos e partidos, com histórias gravadas, de corações feridos. Paredes separadas, os tiramos então, sem precisar de tronos, nem de ostentação. Empilhamos bem alto, lado a lado, enfim, um lugar onde o amor e a confiança têm fim. Não é só meu, nem apenas seu, mas algo novo que se abriu e cresceu. Um lar que reside ao vento e ao trovão, erguido por mãos que curam, não ferem não. Então traga seu tijolo, eu trago o meu, e juntos construiremos o velho e o que nasceu. Eu amei, Que eu linda. amei esse Uhum. poema. A tradução não é perfeita, tem alguns aspectos que eu noto que é um pouco diferente assim, Uhum.
Mas eu achei lindo. E a reflexão dele é mais linda ainda. Que é bem pra essa fase de namoro. Que é o seguinte, tipo assim... Ele tá descrevendo os tijolos que a gente tá tirando de diferentes lugares, né? Então é como se assim... Vou botar das minhas mãos. É como se assim, cada um tem a sua casinha. Então, eu tenho a minha casinha que... eu nasci naquela casinha. Aquela casinha tava pronta quando eu nasci. Quem construiu aquela casinha? Meu pai e minha mãe. E eu nasci dentro daquela casinha, eu me acostumei com aquela casinha, com todo aquele ambiente e tudo. E o cara, a mesma coisa. Meu marido vai ter nascido em uma casinha que o pai e a mãe dele construíram e tudo. E aí, o que acontece? Essas duas pessoas de casinhas diferentes começam a namorar. E aí, o que elas têm a tendência a fazer? É muito confortável na minha casinha. E ele vai pensar, muito confortável na minha casinha. Então eu vou falar assim, vem cá, vem pra minha casinha. Fica aqui na minha casinha. Ele vai falar, não, vem você aqui pra minha casinha. E vai ficar esse troca-troca, esse troca-troca. E às vezes um vai acabar ficando na casinha do outro ou vice-versa. Mas o que ele tá falando aqui é como se dá a construção de uma nova casa. Não é o outro que vai ficar morando na sua casinha, nem você que vai ficar morando nessa casinha do outro. Mas não, os dois juntos vão construir uma nova casinha. E eu achei isso muito legal. Por quê? O que acontece quando você vai construir uma casinha? De onde você pega esses tijolos? Que ele tá falando aqui. Ele fala que esses tijolos, eles vêm com histórias gravadas. Justamente, de paredes separadas a gente vai tirando. Então, eu vou tirar da minha casinha tijolos para construir essa nova casinha. E ele vai tirar da dele. E por que eu achei isso tão legal? Porque quando eu tiro da minha, eu achei isso muito legal. Quando eu tiro da minha casinha, tá super abstrato, né? Mas tudo bem, já eu faço a conclusão prática. Quando eu tiro um tijolinho da minha casinha, vai faltar. Então é como se assim, a casa vai ficando instável. E aquilo vai dando um certo desespero interno. Você fica assim, tá instável, tá instável, tá instável. Então você não quer construir algo novo. Mas ao mesmo tempo, a única forma de você ter uma casinha para prover, para trazer novas vidinhas para aquela casinha, ou seja, é se você realmente ir tirando tijolos daquilo e construir algo junto. Então eu achei isso muito legal, porque me lembrou aquela ideia de que o relacionamento, ele é construção. E essa era a minha surpresinha, porque ele é amizade, ele é discernimento, mas para essas duas coisas ele precisa ter construção. E a construção, ela não é fácil. E a construção, ela não é confortável, ela é o oposto disso. Ela exige muito. Mas, ao mesmo tempo, eu achei tão bonito, porque ele até coloca assim, né, de corações feridos. Que todos nós fomos feridos de alguma forma. Mas que a cura disso é, aos poucos, a gente construindo essa outra casinha. Em que eu vou selecionar, eu não vou trazer tudo. Então, eu achei isso muito legal. Eu sempre brinco assim, né? Outro dia eu tava conversando com uma mulher que já tem filhos e tudo, e ela me dizia isso. Ela falava assim, eu tive que olhar e ver o que eu não quero trazer da minha casa para a educação que eu vou dar nos meus filhos, para os meus filhos, sabe? Então, eu acho que isso é um processo que ele vai se iniciando assim quando você tá no namoro, em aspectos muito mais simples. Então, bom, essa expectativa aqui, não, essa aqui eu não vou trazer para o meu namoro, essa aqui eu não quero aqui. Por quê? Porque é o começo de uma construção, assim. Enfim. Nossa, Daniel, adorei. Eu não tinha ouvido nada disso, esse poema, nem nada. É que você falou, ai. É que ele falou, se você já ouviu isso, você finge que Você finge que não, senão você vai me decepcionar. Eu falei. Mas eu nunca escutei. Achei tão lindo, porque é justamente isso um relacionamento mesmo, né? Principalmente, enfim, eu acho que casamento às vezes tem talvez, mais tijolinhos, mais coisas que você seleciona que você vai trazer ou não, porque entra filhos, entra essas outras questões assim. Mas o namoro você já faz isso, né? Dependendo de alguma forma que você tem de amor, que você entende por ser amada, ou enfim, você viu que aquilo talvez não seja muito funcional. E daí você fala, eu não quero trazer isso pro meu relacionamento, né? Porque, olha, ele tá trazendo o tijolinho dele dessa forma de amar. E essa forma é tão mais linda, tão melhor, assim, que eu quero ser amada dessa forma, então eu não vou trazer essa outra forma. E é justamente nessas pequenas coisinhas mesmo do dia a dia, assim, do relacionamento que você vai trazendo tijolinhos. Não, esse não é bom. Eu acho que vamos deixar isso daí ali, porque eu não vou trazer pra cá, porque não vai ser boa pra nossa construção, assim. E entra muito no que a gente tava falando no podcast inteiro, assim. Acho que tudo se conecta, né? A amizade, o discernimento e a construção, assim. E é justamente essa ideia que a gente quer trazer, assim, pra gente estar refletindo, enfim, trazendo isso pra vocês.
Sim, começar por aí, né? Uhum. E bom, agora bem prático, acho que a gente vai trazer últimas duas questões e encerrar, assim. A gente pode até, em outro momento, gravar um pouco mais, assim, eu poderia falar 40 minutos desse poema. Lindo. Mas vamos vir bem prático, assim, né? Então, você quer trazer a primeira ideia prática, assim, de uma pergunta, assim, que as pessoas possam se fazer, assim? Ahn, pode trazer, se você falar É que, eu, do cara. que a gente tinha conversado essa, que eu achei legal. Que é aquela pergunta assim, né? Quando alguém tá namorando, se eu viro pra pessoa que tá namorando, né? Se você tá namorando, enfim. Fala assim, não, tem um cara assim. Lembra que você queria isso, isso, isso? Tem um cara, eu conheci um cara que é assim, ele é perfeito pra você. E aí que, tipo, pode vir aquela vontade, será que eu quero conhecer esse cara? Ou será que eu falo, não, não, eu já achei esse cara, tá aqui do Uhum, meu lado, eu já tô namorando esse cara, eu já tô, enfim. Então, essa eu acho que é uma pergunta que dá pra refletir. De novo, ela não é decisiva, né? sim. Nenhuma das perguntas que a gente vai fazer que são decisivas. São sempre perguntas para vocês pensarem e verem, nossa, será que isso aplica à minha realidade? Será que isso faz sentido? Sim. Enfim, tudo eu acho que é sempre uma reflexão e nada como algo que, não, você tem que tomar essa decisão, você tem que fazer isso, você tem que fazer Uhum. aquilo. Nunca vai ser sobre isso. Sempre sobre dentro da minha realidade, dentro do que eu tô passando, dentro do meu relacionamento. Como que isso se aplica, ou se aplica ou não, enfim, sempre isso, Uhum. assim. Exato. E é uma pergunta que, tipo, ela não vem mesmo pra, bom, sei lá, ai, pensei, não, acho que eu ia querer conhecer sim. Ela, de novo, ela não é decisiva, é exatamente isso que você falou. Mas ela traz a reflexão de quão comprometida eu tô Uhum, no relacionamento que eu tô, sabe? Porque tem aquele cara que ele fala bastante de relacionamento, e ele gosta de falar assim, né, que o compromisso ele é uma decisão. Não é pra eu estar com aquela pessoa porque aquele é meu plano B. Não é pra eu estar com aquela pessoa porque eu nunca vou achar ninguém melhor, uhum, sabe? Então eu acho que traz essa reflexão assim do próprio compromisso. uhum. Não é nem tanto. Às vezes pode ser que seja porque você não tá com uma pessoa boa, que você pensa, ah, não, então eu quero encontrar outra. Mas às vezes é uma questão de compromisso sua também. Pode ser, enfim, inúmeras coisas. Por isso que é algo reflexivo, assim. Sim. E deixa eu já trazer a segunda, daí você já me fala o que você acha dessa segunda. Uhum. Eu não sei quanto timing a gente tá. Mas que eu vi uma vez e eu achei muito boa. Que fala assim, né? Você sabe se um relacionamento ele é forte ou não, sabendo que um argumento não vai terminar aquele relacionamento. Quando você se sente seguro o suficiente que você pode até mesmo isso, ter uma discordância e tudo, e, e tá tudo bem. E você sabe que o relacionamento vai crescer a partir daquilo. E aí ele até coloca assim, né? Que é até, isso é até mesmo um lembrete de que você não tá em uma relação com uma projeção do seu ideal. Uhum. Que você tá realmente em uma relação com uma pessoa que ela é autônoma, que ela vai ter as próprias, e aí isso encaixa muito com o poema, vai ter as próprias coisas que ela acredita, vai ter a própria mente dela, vai ter a própria história dela, que é Uhum. bem aquilo, né? E às vezes aquela pessoa vai trazer um ponto diferente, e isso vai ser algo que inicialmente vai dar um baque no relacionamento, mas ao mesmo tempo ele pode crescer daquilo. Isso mede a força de um relacionamento. Eu acho esse ponto Isso é interessante. extremamente importante, assim, no relacionamento. Porque uma das coisas que você. E isso eu acho que também entra a questão da amizade. Porque se você criou uma amizade forte com essa pessoa, você não vai ter medo de trazer Uhum, algum assunto, digamos, que seja algo de discordância, algum assunto que seja mais difícil, mais sensível para a relação. Porque você vai estar sempre se uhum, sentindo muito confortável, que é justamente quando você está com seus amigos, com suas amigas, né? Você não tem medo de chegar e falar, olha, é isso, talvez não esteja tão bom, ou discordar de algo, porque você sabe que no fim a pessoa te ama e você ama ela. E vocês vão tentar achar uhum, algum jeito de tipo, resolver aquilo, de ver alguma forma de lidar com aquilo de alguma. Sei lá, achar uma saída para aquilo, entendeu? Vocês não vão ficar naquela uhum, discussão eterna, ninguém vai aumentar o tom de voz, ninguém vai ser agressivo, entendeu? Vai ser uma coisa que vocês não podem discordar, igual você falou, no começo, mas depois vocês vão achar alguma saída, assim. E no fim, eu acho que por uhum, isso que a amizade é tão importante, porque eu vejo que algumas pessoas que às vezes até, enfim, por não cultivarem essa amizade, às vezes acaba que tem muito medo de trazer, porque ele tem medo da reação da outra pessoa, porque às vezes isso pode acabar com o meu relacionamento. E uhum. eu te garanto que
se você criou uma amizade, enfim, se você tem um relacionamento bom, entrando nisso novamente, trazer esses assuntos não vai ser algo que vai terminar com o seu relacionamento, né? Isso é uma das formas da gente estar medindo isso, de discernindo, assim, o nosso relacionamento também. É ótima essa colocação. Muito, muito boa. Muito boa mesmo, assim. Então, acho que é isso. Reflitam sobre tudo isso. E a gente deixem se vê no próximo. comentários. Se vocês quiserem Isso, podem deixar comentar, nos mandar comentários. mensagem no Instagram, podem entrar em contato com a gente, enfim, falar o que vocês estão achando. Isso. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio. Um beijo. Tchau. Até o próximo. Tchau. Deixa eu desligar.